Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do projeto Pensar Contabilidade. Me chamo Jonathan Abreu e irei falar com vocês sobre os direitos e deveres dos empregadores e dos trabalhadores pós-pandemia. Nós estamos trabalhando aí diversas alternativas para a preservação do emprego e da renda dos nossos empregados, dos empregados das empresas de contabilidade, dos clientes. E todas essas alternativas, elas trazem um impacto quando a gente chegar numa situação regular. Então nós vamos entender como é que essas alternativas surgiram, através de que instrumentos elas surgiram, para a gente poder aplicar corretamente no momento pós-pandemia. Então, antes da gente começar a nossa palestra, quero aqui me apresentar a vocês. Como eu falei, me chamo Jonathan Abreu, cursei Economia na Universidade Federal do Ceará, Contábeis na Estácio. Estou hoje como consultor do Sinduscon Ceará nas áreas trabalhistas e previdenciária. Também sou consultor, assessor independente nessa área. Já dou aula há aproximadamente 15 anos também nessa área, nessa especialidade trabalhista e previdenciária. Fiz parte da comissão de SPED e das normas técnicas do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Ceará, de Fortaleza, e também ministro treinamentos em várias instituições aí pelo nosso Brasil. E a convite aí dos organizadores, a gente vem trazendo essa palestra de muita relevância, onde a gente tem muitos empregadores com dúvidas de como é que eles devem implementar, como é que eles devem implantar, quando o trabalhador retomar as atividades, o que é que tem que fazer, quais são os cuidados a serem tomados, como é que fica a garantia de emprego, a garantia de trabalho. Então a gente vai trazer essas informações para vocês. Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos direto ao ponto. Especificamente, nós vamos trabalhar dois dispositivos legais, aliás, 3 dispositivos legais. São eles: a medida provisória 927 e 936, bem como a lei 13.979 de 2020. Essa lei 13.979 de 2020 nada mais é do que a primeira legislação que trouxe o assunto Covid-19 para as relações de trabalho. Entre outros assuntos, teve também a disponibilidade para que o trabalhador pudesse entrar em algum momento na quarentena, no isolamento, e aqueles dias que ele tivesse isolado fosse computado como falta justificada no ambiente de trabalho. Então a Lei 13.979, ela traz exatamente esse aspecto de justificar a falta do trabalhador caso ele venha de forma compulsória a ficar isolado. Com isso, começaram a surgir as possibilidades, as probabilidades do vírus realmente contaminar o nosso país. E aconteceu. Veio o Decreto Legislativo número 6 de 2020, estabelecendo o estado de calamidade no Brasil. Com isso, o governo federal pôde criar alternativas para a preservação do emprego e da renda. Dentre essas alternativas, surgiram as medidas provisórias 927 e medida provisória 936. A 927, por sua vez, traz alternativas entre empregadores e empregado. Já a 936 tem o papel do governo. O governo ele entra também naquela relação, trazendo um benefício emergencial para aqueles trabalhadores que tiverem as reduções salariais e de jornada e também as suspensões dos contratos de trabalho. Então é nesse âmbito, nesse cenário que a gente vai trabalhar e entender quando o trabalhador retornar dessa pandemia, seja por suspensão, seja por redução, como é que vai se comportar a sua relação. Então vamos lá. O que é que a Lei 13.979 trouxe? Vejamos. Esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Veja que desde o ano passado a gente já tem esse surto no mundo, né? E no Brasil especificamente chegou em meados do mês de fevereiro. Aí a gente vai diretamente para o parágrafo 3º, acredito do artigo 3º, que diz o seguinte: será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. E o artigo traz exatamente medidas de isolamento, de quarentena. A gente tem uma portaria 356 do Ministério da Saúde que ela trata exatamente sobre o isolamento obrigatório, não só dos trabalhadores ou das pessoas que estão contaminadas comprovadamente com o Covid-19, mas todo aquele que convive com essas pessoas. Então a gente tem uma esfera trabalhista aí a se resolver. Porque o empregador diz o seguinte: olha, se eu tenho aqui a medida provisória, aliás, a Lei 13.979 de 2020, que estabelece a ausência do trabalhador de forma justificada quando ele está de quarentena obrigatória ou isolamento em decorrência da contaminação. Mas a pessoa que mora juntamente com aquele trabalhador que está contaminado, ela também entra de quarentena obrigatória, previsto na portaria 356 do Ministério da Saúde. Aí o empregador pergunta: se for um trabalhador, tudo bem, mas se for um familiar da pessoa que está contaminada, que trabalha comigo, eu vou ter que pagar esses dias para esse trabalhador ficar em casa? Vai, porque a gente tem dois cenários. Nós temos o cenário de quem está contaminado e o cenário de quem está convivendo com quem está contaminado. A Lei 13.982 de 2020, ela traz o seu artigo 5º, que os dias que a empresa irá pagar pelo afastamento do trabalhador contaminado comprovadamente do Covid-19, aquele valor dos 15 primeiros dias será deduzido das contribuições previdenciárias da empresa. Então, a empresa ela custeia os 15 primeiros dias, mas ela tem um reembolso na guia da contribuição previdenciária. Fato igual não vai acontecer quando o trabalhador ele apenas convive com pessoas que estejam contaminadas, que não tem ainda, que ele seja assintomático, que ele não esteja ainda contaminado, mas ele precisa ficar em quarentena em decorrência de um dispositivo legal que é a portaria 356. Para que vocês possam compreender melhor, eu tenho dois trabalhadores. Um está contaminado pelo Covid-19. A empresa paga os 15 primeiros dias e se acredita na guia da Previdência Social. Esse outro trabalhador não está contaminado, mas ele mora na mesma residência que tem alguém contaminado. Esse outro trabalhador vai ter que ficar por 14 dias de quarentena e quem vai bancar o seu salário é a empresa sem poder ter a dedução, tendo em vista que essa quarentena é obrigatória e pela Lei 13.979, conforme a gente está observando, ele está em quarentena obrigatória e tem sua falta justificada. Então a empresa ficou. E agora? O que é que nós vamos fazer? Já que a relação de trabalho, as leis que regem a relação do trabalho, não previam essas pandemias, esse fechamento do comércio, fechamento da indústria, os trabalhadores ficarem na sua residência sem prestar serviço, e agora? Foi então que o governo veio com a medida provisória 927. Então o executivo ele traz a medida provisória 927, que no seu texto inicial, que a gente vai analisar agora, determina o seguinte: das alternativas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública. Vejam que ele traz das alternativas trabalhistas, ou seja, nós não podemos confundir com as regras vigentes, ou melhor, com a CLT, que trata das condições regulares de trabalho. Então essas alternativas trazidas por essas medidas provisórias, elas são medidas paralelas que você pode utilizar durante o estado de calamidade, com o objetivo principal de preservar o emprego e a renda. Muita gente confunde que esse objetivo é para as empresas utilizarem de mecanismo para poder demitir o trabalhador, e não é. Porque o grande objetivo, a finalidade
dessas medidas provisórias, tanto a 927 como a 936, é de preservar o emprego e a renda dos seus trabalhadores. Continuando, ele diz, das alternativas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. Artigo 1º da medida provisória. Esta medida provisória dispõe sobre medidas trabalhistas que poderão ser adotadas. Elas não serão obrigadas, elas nem foram obrigadas a serem adotadas. Você poderia muito bem continuar com a legislação vigente. Mas, como eu falei para vocês, essas medidas elas são fundamentais para que garanta, que preserve o emprego do trabalhador sem ter um impacto tão forte na economia, no caixa da empresa, e que o trabalhador não tenha os seus rendimentos usurpados, vamos chamar assim. Então eu tenho, continuando o texto, poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março, e da emergência de saúde pública de importância internacional, decretada pelo Estado de Saúde em 13 de fevereiro pela Lei 13.979. Então foi a lei que a gente viu anteriormente. A gente passa para o parágrafo 1º, que é outro ponto a ser discutido. O disposto nessa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública. Esse estado de calamidade pública, meus amigos, ele vai até o dia 31/12/2020. É isso que estabelece o nosso decreto legislativo. Portanto, enquanto tiver vigente as medidas provisórias, que elas podem inclusive se transformarem em lei, porque elas vão ser apreciadas pelo Congresso Nacional. Elas têm um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. E nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, as duas medidas provisórias 927 e 936, que é objeto do nosso estudo, elas foram prorrogadas até o final de julho. Então elas foram prorrogadas agora em março por mais 2 meses, então elas devem ser apreciadas aí. Você que está assistindo agora essa palestra, elas devem estar sendo apreciadas agora pelo Congresso Nacional para se transformar em lei. Então, enquanto tiver vigente esses dispositivos, você vai poder utilizá-los, tá? Até o dia 31/12/2020. Se, porventura, essas medidas provisórias elas forem revogadas ou elas perderem sua eficácia porque elas não foram tramitadas pelo Congresso a tempo, nós não poderemos aplicar, a partir daquele momento que ela perdeu a validade, todas as alternativas previstas. Mas aquelas que foram aplicadas dentro da sua vigência permanecem em vigor. Então, ele continuando aqui o nosso texto, ele determina: para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior. Isso aqui é bom a gente tratar desse assunto também, de força maior, nos termos do dispositivo do artigo 501, aprovado pelo Decreto-Lei 5.452, isso aqui nada mais é do que a nossa CLT. Motivo de força maior: você deixa de pagar as indenizações previstas ao trabalhador quando é reconhecido o motivo de força maior. O que é a força maior, para que a gente possa entender? É quando são situações ocorridas no seu estabelecimento que cause a sua extinção ou da empresa por situações alheias à sua vontade. Força maior, um desastre natural, uma situação pandêmica. Essas situações, se ocasionar substancialmente percas econômicas e cause o fechamento do estabelecimento ou da empresa, nesse caso você pode aplicar o Instituto da Força Maior, que é a redução das indenizações previstas, tanto da multa rescisória, que você paga metade, multa rescisória ali do FGTS, e também há entendimentos que o aviso prévio indenizado pode também ser reduzido. No entanto, é recomendável que esse motivo de força maior seja reconhecido pelo Poder Judiciário. Então, se você entende que está enquadrado aí dentro dos artigos 501, 502, 503 da CLT, entende que essa pandemia teve um impacto negativo de forma substancial na sua economia, que aconteceu o fechamento
do seu estabelecimento ou da sua empresa, você pode aí invocar esses artigos de forma judicial, recomenda-se que seja reconhecido pela Justiça do Trabalho. Embora a Caixa Econômica, através de um circular, permitiu que você pudesse sacar o FGTS nas decisões por motivo de força maior, sem ter o reconhecimento da Justiça. Mas isso não impede o não reconhecimento da legitimidade dessa rescisão. Você pode até ter sacado o FGTS porque foi permitido pela Caixa Econômica, porém pode ser desconstituído a força maior no caso de um processo judicial. Por isso que a gente recomenda que esses reconhecimentos da força maior seja realizado juntamente à Justiça do Trabalho. Continuando aqui as regras das alternativas previstas pela MP 927, ela traz, meus amigos, ela traz uma situação muito particular, porque ela diz o seguinte: olha, vamos dar alternativas, mas essas alternativas podem ser decididas de forma unilateral pelos empregadores ou pode ser também negociada entre empregador e empregado. Ou seja, foi determinado na medida provisória 927 as negociações individuais para a pandemia. É importante salientar que pós-pandemia retoma toda a legislação que estava vigente. A gente vai aplicar essas alternativas dentro do estado de calamidade. Essa foi a primeira medida. Não tem aporte do governo, não tem assistencialismo do governo nessa medida provisória 927. O assistencialismo do governo vem a partir da medida provisória 936. Por isso, quais são as alternativas trazidas pela medida 927? Dentre elas, nós temos o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento de feriados, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas e o diferimento do FGTS. Você provavelmente está assistindo esse vídeo, esse diferimento do FGTS já está no momento do parcelamento, porque o parcelamento do FGTS ele vai ocorrer, ou ele está ocorrendo desde o dia 7/7, é a primeira parcela. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona esse diferimento. O teletrabalho ele está previsto desde a lei 13.467 de 2017, que é a lei da reforma trabalhista. Então, desde aquela época, já foi instituído como uma modalidade contratual o teletrabalho, só que com regras um pouco diferentes dessas que estão previstas aqui na medida provisória. Qual o objetivo do teletrabalho? Permanecer o trabalhador na sua residência para evitar sua contaminação com Covid-19. Então, o teletrabalho para a pandemia, pela MP 927, ele é decidido de forma unilateral, ou seja, quem decide é o empregador. O empregador, por sua vez, vai decidir quando ele vai indicar o trabalhador para o teletrabalho e quando o trabalhador retoma do teletrabalho para o trabalho presencial. Então, nesse caso, quem decide essa situação é o empregador de forma unilateral. Diferente do que acontece na nossa CLT, onde o teletrabalho existente, a unilateralidade ocorre para permitir que o trabalhador preste serviço como teletrabalho, mas o seu retorno para a forma presencial tem que ter a concordância do empregado. Isso numa situação regular. Na situação de pandemia, na situação da calamidade pública, essa decisão passa a ser de forma unilateral do empregador. Nesse momento, quando o empregador decide que o trabalhador tenha um modelo de contrato de teletrabalho, muita gente confunde, tá, pessoal? Teletrabalho com home office são coisas distintas, se a gente for falar do ponto de vista legal. Porque o home office, ele é o trabalho em casa. O trabalho em casa, não necessariamente utilizando a tecnologia de informação e telecomunicação. O teletrabalho, uma das principais características dele é utilizar a telecomunicação de informação. Telecomunicação e os aparelhos de telecomunicações e informação.
Ou seja, preciso de um computador, preciso de um celular, preciso de uma infraestrutura, preciso de internet. Então, esse é o teletrabalho. Difere do home office, apesar do trabalhador prestar serviço na sua residência, muitas das vezes. A infraestrutura a ser utilizada deve fazer parte do acordo entre empregador e empregado. Esse acordo é definido quais são os equipamentos a serem utilizados, quem vai custear a infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, energia, a conta de energia, a conta da internet, né? A utilização dos insumos. Se o empregador não conceder esses equipamentos em comodato, ou seja, emprestado, o trabalhador pode utilizar os seus equipamentos e ajustar um aluguel, sem problema algum, mas isso tem que estar ajustado no contrato, todas essas despesas, tá? Não pode ser verbal, tem que ser por escrito. Então o teletrabalho hoje é muito utilizado, principalmente para aqueles trabalhadores que estão em risco, em grupo de risco. São os diabéticos, são os hipertensos, são as pessoas acima de 60 anos, consideradas pela Organização Mundial de Saúde como pessoas de risco para o Covid-19. Veio também como medida alternativa a antecipação de férias individuais, onde essas férias individuais, por sua vez, elas permitem que o empregador antecipe períodos aquisitivos do empregado. E aí, meus amigos, o que é o período aquisitivo? Quando o trabalhador completa 12 meses de serviço, ele adquire o direito a gozar férias. Então você conta da data de admissão até um ano, ele completa o período aquisitivo. E esse período aquisitivo gera o direito a 30 dias de férias do trabalhador. Com essa pandemia, o que foi que o governo fez? Olha, para que os trabalhadores não fiquem em casa recebendo salário, para que as empresas que, por decretos estaduais e municipais, estejam sem conseguir realizar suas atividades presenciais, os estabelecimentos fechados, né? Aconteceu muito isso nos meses de março, abril, maio, o comércio agora, nesse mês de julho, o comércio está reabrindo, e aí é o cuidado pela garantia de emprego que a gente vai ver lá na medida provisória 936. Então, qual foi a primeira alternativa a ser tomada? Olha, empregador, você pode, independente do tempo que a pessoa tem de empresa, antecipar os períodos aquisitivos. Ou seja, se você tem um trabalhador com 6 meses de empresa, você pode conceder 30 dias de férias a ele, e esse débito, quando chegar na época do período aquisitivo, você ajusta. É como se eu estivesse antecipando algo que vai acontecer. Então a medida provisória ela permitiu isso, permitiu que os empregadores pudessem antecipar os períodos aquisitivos que fossem vencidos dos empregados. E vai mais além. Pode ser que períodos futuros de férias, ou seja, períodos aquisitivos, além daquele em vigor, aquele em andamento, pudessem ser negociados também como antecipação. Mas nesse caso, deveria ter a participação do empregado. Ora, não só isso ia resolver o problema, porque a gente está falando também de caixa. A medida provisória, então, ela traz a possibilidade, meus amigos, de pagar 1/3 dessas férias juntamente com a gratificação natalina. Não na mesma folha ali, no final do ano, mas na mesma data. Até o dia 20 de dezembro, as empresas podem quitar 1/3 das férias concedidas de forma antecipada naquela data. Então, essa é uma regra das férias individuais. Outro detalhe importante é que essas férias individuais, elas podem ser comunicadas apenas com 48 horas ao empregado. Não precisa cumprir aqueles 30 dias previstos na legislação regular. Posso comunicar com 48 horas, inclusive de forma eletrônica, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Poderia ter feito isso normalmente. E o período mínimo dessas férias é de 5 dias. Não existe aquela regra do fracionamento para essa antecipação de 3 frações, né, conforme veio a nossa reforma trabalhista. Mas eu posso usar N períodos, contanto que um desses períodos não seja inferior a 5 dias.
Então essas são as regras de férias individuais. E as férias coletivas, por sua vez, há uma transformação na sua formalidade. As férias coletivas, de forma regular, eu preciso comunicar com 15 dias ao sindicato da categoria, com 15 dias à Secretaria de Inspeção, à Secretaria de Relação do Trabalho. Com uma medida provisória, eu não preciso ter esse prazo de comunicação. Desfaz esse prazo de comunicação, eu não preciso formalizar essas comunicações, preciso formalizar o empregado e também não tenho limite de 2 férias coletivas por ano. Eu posso ter N férias coletivas por ano, lembrando, só no período de pandemia. Veio também o aproveitamento e antecipação de feriados. Então, os feriados eles podem ser antecipados. E para vocês compreenderem melhor, vocês estão acompanhando aqui, eu vou voltar só um pouquinho aqui para a minha imagem para explicar um pouquinho os feriados. Lembrando, vejam que a gente está falando de aproveitamento e antecipação de feriados na medida provisória 927. Volto já para ela. Existem 2 tipos de feriados. Existe o feriado religioso e o feriado não religioso. Os feriados não religiosos são aqueles decretados em lei federal. Aí eu posso relacionar rapidamente aqui para vocês, são 8. Né? 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Então nós temos 8 feriados não religiosos. Municipais nós temos 4 feriados religiosos municipais e podemos ter um que é a data magna do estado, do feriado estadual, totalizando aí 13 feriados no ano. Os feriados não religiosos, que são aqueles federais, você pode antecipá-los sem pedir a anuência do trabalhador. Já os feriados religiosos, que são aqueles feriados do município e também a carta magna do estado, para antecipar, você tem que solicitar a anuência do empregado. Então você pode fazer isso de forma unilateral, se não for religioso, mas você tem que fazer isso quando for religioso, você tem que ter essa anuência do empregado. A gente tem o banco de horas, deixa eu voltar aqui para que vocês observem. Nós temos aqui o banco de horas. E o banco de horas, Jonathan Abreu, como é que ele funciona? Na legislação regular, foi instituído também o banco de horas de uma forma diferente na nossa reforma trabalhista, onde, se eu formar um banco de horas de 6 meses, basta que eu tenha um acordo individual com o empregado. Se eu quiser formar um banco de horas acima de 6 meses, ou seja, de 6 meses até 1 ano, tem que ser através de um instrumento coletivo. Esse instrumento coletivo, por sua vez, ele pode ser um acordo coletivo ou ele pode ser uma convenção coletiva. No entanto, através da medida provisória 927, por conta do estado de calamidade, foi instituída uma nova forma do banco de horas, podendo essas horas no estado de calamidade ser incluídas no banco, tanto a favor do empregado como a favor do empregador, e essas horas poderão ser compensadas em até 18 meses após o fim do estado de pandemia. O que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu apagar isso aqui para a gente entender. O que é que eu quero dizer com isso? Se a pandemia ela vai até o dia 31/12/2020, meus amigos, significa dizer que eu tenho 18 meses após essa data para me compensar do banco de horas, das horas que foram incluídas, tanto a favor do empregador, que a gente chama horas de débito, como a favor do empregado, que a gente chama horas de crédito. Ora, se a gente fizer uma conta rápida, 18 meses aqui vai cair aproximadamente em junho de 2022. Então a gente tem aí até junho de 2022 para utilização e implementação desse banco de hora com os trabalhadores. É vantajoso? É, porque você pode mesclar entre a medida provisória 936 e a medida provisória 927. Através da medida provisória 936, você pode reduzir a jornada. Aí você diz o seguinte, Jonathan, reduzir a jornada e o governo municipal não permite que eu execute minha atividade. Pois bem, aquelas horas que você reduziu, que o trabalhador iria prestar serviço, você pode incluir no banco de horas e ele compensar essas horas lá na frente.
Você paga ao trabalhador como se ele estivesse trabalhando, mas inclui essas horas no banco. Então eu posso mesclar, meus amigos, horas trabalhadas, horas da medida provisória 927 com horas da medida provisória 936. Então eu posso mesclar essas regras das duas medidas provisórias. Então vejam que todas essas mudanças, a partir do momento do retorno do trabalhador, nós vamos ter um impacto significativo, porque eles vão ter a garantia de emprego, que eu vou já falar sobre isso. Tá? E a gente tem aqui, para encerrar essa nossa tela, o diferimento do FGTS. O que é esse diferimento? As competências do FGTS do mês de março, deixa eu escrever com outra cor para ficar aqui mais destacado. As competências do FGTS do mês de março, de abril e de maio, elas tiveram seu vencimento para o dia vocês podem pagar até o dia 6/7 de 2020. Por que isso? Porque a partir dessa data, 6/7 de 2020, vocês devem estar assistindo essa nossa palestra no dia 19, né? Então já passou essa informação, mas é importante que vocês saibam. Se você passar dessa data aqui, você tem que aderir a um parcelamento. E esse parcelamento tem sua primeira parcela no dia 7/7. E essas competências aqui você pode parcelar em até 6 vezes, a partir da competência de julho. No entanto, como essa medida é para manter o emprego e a renda dos trabalhadores, se você demitir o trabalhador antes dessa data, você é obrigado a ter que recolher todo o FGTS dele dos meses de março, abril e maio e antecipar, já se você tiver optado pelo parcelamento, você antecipar essas parcelas. Tá? Então, é importante observar essa questão do diferimento do FGTS para saber que, se demitir o empregado nesse período, tem que quitar até a data de pagamento da rescisão. Se não demitir, pode parcelar o valor do FGTS por 6 vezes relativos à competência 3, 4 e 5. Então foi isso trazido pela medida provisória 927, a qual teve alternativas para os empregadores não desligarem os seus empregados. Aí eu falo para vocês, pessoal, eu chamo a atenção de vocês, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde afastou os artigos 29 e 31 dessa medida provisória 927. E o que é que significa? Eu vou voltar para cá, vou sair um pouco dessa tela, vou voltar para ver vocês. E o que é que significa essas medidas? O que é o artigo 29 e o artigo 31 da nossa medida provisória 927? Ora, o artigo 29 determinava que a doença, a Covid-19, ela não teria nexo causal com a relação de trabalho. E o artigo 31 suspendia as fiscalizações trabalhistas por 180 dias. O Supremo Tribunal foi lá e julgou no seu colegiado, disse o seguinte: afasto essa possibilidade do artigo 29, ou seja, não significa dizer que você adquiriu o Covid, você tem afastado o nexo causal da doença do trabalho? Não. Ou seja, entra na regra das doenças ocupacionais. Então, se você adquiriu ou foi contaminado pela Covid-19 e a sua empresa, por sua vez, não adotou as medidas preventivas estabelecidas pelos órgãos de saúde, estabelecidas pela instituição, os protocolos adotados pelo governo, os estaduais e municipais, se sua empresa não adotou essas medidas, o ônus da prova passa a ser dela, porque o empregado ele pode alegar que teve a doença por conta do ambiente de trabalho. E a empresa ela tem que demonstrar que ela teve ela adotou todas as medidas preventivas contra o enfrentamento à Covid-19. Por isso que é uma relação muito delicada. Tem muita gente por aí dizendo que adquiriu a Covid e a doença do trabalho. Não, não é isso. Adquiriu a Covid
nós temos que ter toda a documentação, toda a materialidade, que aquilo ali não foi produzido no ambiente de trabalho, porque a empresa adotou todas as medidas preventivas. Caso a empresa não tenha adotado as medidas preventivas, aí sim a gente pode ter um nexo causal entre a contaminação com o ambiente de trabalho. Então é muito importante, é muito delicada essa relação aí do artigo 29, né, que pode caracterizar a Covid-19 como doença ocupacional, trazer o nexo causal. O artigo 31, que suspendia as fiscalizações, foi afastado, então as fiscalizações estão existindo. Principalmente, elas estão observando, pessoal, os acordos de suspensão e os acordos de redução. Se houver fraude ou indício de fraude, as infrações giram em torno de R$15 mil, que são as mesmas infrações do seguro-desemprego. Então, as regras estabelecidas para a infração junto às empresas são essas. Jonathan, tu começou a falar aí então de benefício emergencial. Qual é a outra alternativa então? Vou passar um pouquinho mais aqui. Quais são as outras alternativas? Aí a gente volta para cá e a gente entra na medida provisória 936, onde o governo, por sua vez, teve medidas mais enérgicas para enfrentamento da Covid em relação às relações de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque na medida provisória 927, nós tivemos alternativas entre empregador e empregado. Já na medida provisória 936, a gente parte para o papel, o assistencialismo do Estado em relação ao pessoal que vai ter sua redução e sua suspensão. Então vejamos, a gente tem aqui na medida provisória 936 as considerações gerais. Esta medida provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que a gente carinhosamente chama de BEPE. Carinhosamente a gente chama isso de BEPE. E dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional. Então veja que institui o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda. Todas as medidas que foram adotadas para as relações de trabalho têm como finalidade manter o emprego e a renda. Então, muito cuidado na hora do desligamento do trabalhador, para que você não tenha essa mistura de finalidade e lá na frente você criar um passivo trabalhista para os trabalhadores. Então, a gente tem aí essa medida provisória. Ora, a MP, ela tem os seguintes objetivos: preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. Claro, se eu tenho uma empresa que está ali sem atividade em decorrência de uma decisão de governos estaduais ou municipais, como é que eles vão ter caixa? Então, essa forma de auxílio, de suspender o contrato, não ter o ônus do pagamento de uma folha, isso aí ajuda também as empresas em relação aos seus caixas. E reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade, né? Porque a gente tem um impacto social muito forte, né? Onde há o consumo, onde tem a oferta, onde realmente a gente entra, quando a gente fala um pouco do ponto de vista econômico, em um estado de recessão. Mas o nosso ponto aqui são esses direitos e deveres dos trabalhadores dentro da pandemia e pós-pandemia. Então a gente tem esses três objetivos, essa é a ideia, o objetivo dessa medida provisória é exatamente isso. E como é que ela vai fazer para manter esse objetivo? Aí ela cria um tripé, né? Vou até fazer aqui o tripé, ó. Ela cria um tripézinho, tá? Aqui e aqui, pronto. Aqui ela cria um tripé de sustentação desses objetivos. Aí nós temos o primeiro, pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que nós chamamos de BEM, benefício emergencial mensal, pago pelo governo federal. Redução da jornada de trabalho e salários e suspensão temporária do contrato de trabalho. Então vejam só, nós temos três aspectos onde a gente pode ter alternativa com participação do governo no pagamento desse assistencialismo. Então veja, vamos falar de redução de jornada. Pode reduzir a jornada? Pode. Mas essa redução ela vai se dar da seguinte forma:
Nós vamos, deixa eu voltar aqui, sair um pouquinho. Vocês estão observando aí os slides? Eu gosto de ficar brincando aqui nas cenas, aí a gente volta para cá, né? Para ficar uma coisa bem interativa. Então, a medida provisória 936, quando a gente fala de redução da jornada de trabalho, a gente diz o seguinte, olha, foram criadas 3 faixas de redução de jornada e de trabalho. A primeira faixa de redução foi criada por 25%, a segunda faixa de redução 50% e a terceira faixa de redução 70%. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma... Não tenho nenhuma folha em branco aqui para explicar para vocês, mas eu vou escrevendo aqui para que vocês possam entender. Então foram criadas 3 faixas de redução. Essas reduções são proporcionais à jornada e também proporcionais ao horário. E o que eu recomendo, pessoal? Quando for fazer a redução, façam, já que vocês fizeram, ou quem já está iniciando a nova fase de redução, que vocês façam reduzindo a jornada semanal, porque se você fizer mensal fica um pouco complicado, porque tem embutido ali o descanso semanal remunerado. Então, em outras palavras, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer a seguinte situação. Vou escrever aqui, vou explicar essa parte também para vocês, mas para que vocês possam entender bem, daqui a pouco eu apago, tá? Se você tem, exemplo, se você ganha R$2.000, tá? E você pretende reduzir, o teu empregador pretende reduzir tua jornada em 50%. Ok, 50%. Beleza, eu vou receber 1.000. Já está reduzido o meu salário em 50%. Mas minha jornada vai ser reduzida em quanto? Quantas horas eu vou trabalhar? São dois cálculos. Um é a jornada, o outro é o salário. O salário nós já fizemos. E a jornada? A jornada eu vou fazer, ó. Se 44 horas, aí eu faço uma regra de 3, isso serve para qualquer cálculo, pessoal. Se 44 horas equivale a 100, né? Ou equivale a 1, 0,5, que é 50%, equivale a X. Pronto. Quantas horas eu vou trabalhar? Trabalhando metade. E aqui eu posso dizer 100 não, vamos colocar 1, né? Que é o inteiro, que é 100%. Ora, se 44 corresponde a 1, que é o inteiro, 100%, metade corresponde a X. Então você pode usar essa regra aqui para qualquer que seja a jornada. Ah, vou reduzir 70%, John. Beleza. 70% de 2.000 aqui vai dar 70% reduzido, só vou pagar 30%. 30% dá R$600. Então a pessoa vai receber 600. Se eu reduzir em 70%. E a minha jornada, se eu reduzir em 70%, ora, eu vou trabalhar só 30, 0,3. Se 44 é 1, X é 0,3, né? Porque eu só vou trabalhar 30%. Então, você pode fazer essas 2 regrinhas para a redução. E a gente tem um detalhe. Antes de você fazer a redução da jornada, tem a formalização dela, né? Para quem ganha entre... Deixa eu apagar isso aqui. Para quem ganha entre R$3.135, tá? Deixa eu ver. Acho que eu tenho... Deixa eu voltar aqui. Vou acompanhando, é bom assim, ó, parece uma aula ao vivo, né? Parece ao vivo, e aí é bem interessante. Ao vivo. É o seguinte, ó. Quem ganha? Vou voltar aqui para nossa cena. Vou demonstrar o cálculo para vocês que fica mais fácil. Quem ganha até R$3.135 e quem ganha acima de R$12.202. O que é R$12.202, João? Vou escrever bem aqui, é 2 vezes o teto máximo de contribuição previdenciária. O teto máximo de contribuição previdenciária está girando em torno de R$6.101. Então, 2 vezes esse valor vai dar aproximadamente R$12.202. O que é que significa? O trabalhador que ganha acima desse valor e tem diploma de nível superior, ele fica livre para negociar a jornada de trabalho com o empregador. Ou seja, ele pode negociar em 25%, em 50%, em 70% de redução. Ele fica livre. Quem ganha entre R$3.135 quem ganha até R$3.135 e quem ganha acima de R$12.202 e tem diploma de nível superior. Aí, nesse caso, a pessoa pode negociar livremente com o empregador dentro das faixas
estabelecidas pela MP 936. E aí a gente tem lá 25%, 50% ou 70%. Tá? Beleza, Jonathan, e quem ganha entre R$ 3.135 até R$ 12.202, quem ganha nesse intervalo aqui, pode negociar qualquer redução com o empregador? Não. Nesse caso, individualmente, pode negociar 25% de redução. Se quiser negociar 50% ou 70%, tem que ser através do instrumento coletivo. Então, quem ganha entre esses valores aqui, ó, quem ganha nesse meio aqui, só pode reduzir 50% ou 70% se for através do instrumento coletivo. Se não for, infelizmente, não vai poder realizar essa redução, tá? Então, lembre-se que quem ganha entre esses valores só pode reduzir individualmente 25%. Agora, quem ganha menos do que esse valor, menor ou igual a esse valor, e maior ou igual a esse valor, pode espontaneamente, com um diploma de nível superior, claro, pode espontaneamente negociar suas reduções. E aí a base de cálculo? Se a redução ela for menor do que 25%, pode, através do instrumento coletivo, né? Então, se eu reduzir em 20%, não tem direito ao benefício emergencial. Se o trabalhador reduzir, se a empresa reduzir entre 25% e até 50%, tem direito a 25% do seguro-desemprego. Então, veja, que é menor ou igual. Se a redução for 25% até 49,99% de jornada e de salário, o governo ele entra com 25% de seguro-desemprego. Se a redução, né, menor ou igual, tá aqui. Se a redução ela for maior ou igual a 50 e menor do que 70, ou seja, 69,99, o governo entra com 50% do seguro-desemprego. E se a redução ela for maior ou igual a 70%, o governo entra com 70% do seguro-desemprego. Isso serve também, viu, meus amigos, para as nossas suspensões de contrato, tá? E aqui nós vamos aprender, serve para suspensão. Por quê? Na suspensão contratual, se o trabalhador ele presta serviço a uma empresa que em 2019 teve uma receita superior a R$ 4.800.000, essa empresa vai ter que custear 30% do salário dele a título de ajuda compensatória e o governo banca 70% do seguro-desemprego. Se essa empresa que ele trabalha teve receita bruta no ano de 2019 inferior a 4.800.000, nesse caso, o governo vai custear 100% do seguro-desemprego. E quanto é o seguro-desemprego? É isso que nós vamos estudar agora para a gente finalizar aí nossa palestra, que passa muito rápido, né, meus amigos? A gente vai falando, vai conversando e a coisa vai acontecendo. Então vamos lá. Nós temos aí a faixa média. Primeiro vai ser calculado os 3 últimos meses antes da suspensão ou da redução. Faz-se uma média. Esses dados desses valores vão vir do CNIS. O CNIS, pessoal, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que ele é abastecido pelo E-Social e pela GFIP. E hoje ele está sendo abastecido de forma automática. Ele demorava muito, 5, 10 dias para abastecer o CNIS, né? Muitas vezes a informação está no E-Social, mas não estava no CNIS. Então, por isso que os benefícios emergenciais davam problema, porque muitas vezes ele estava lá e não aparecia. Então, essas informações do CNIS é que vai fazer a média para o cálculo do seguro-desemprego. Então, se sua média ficou até esse valor, você vai ter 80% desse valor aqui como base do seguro-desemprego. 80% desse valor eu tenho 1.279,69. Vou pegar um exemplo. Suponhamos que eu tenho, vou apagar isso aqui para ficar mais fácil. Suponhamos que eu tenho uma média de R$2.000, tá? 2.000, deu minha média. Quanto é que vai ser minha base de cálculo do seguro-desemprego para cálculo do benefício emergencial, que tem como base o seguro? Até 1.599,61, eu sei que a parcela é de 1.279,69, que é exatamente 80% desse valor. Ora, 2.000 menos o que eu já usei, 1.599,61, vou fazer uma conta rápida aqui, 2.000, 1.599,61. Sobra aqui, ó,
400,39. Do que passou de 1.599,61, meus amigos, vai para essa segunda faixa, ó. Essa segunda faixa que vai entre 1.599,62, o que passou até 2.666,29, que é exatamente R$ 400,39, eu vou utilizar 50% do que passou, ou seja, 50% de R$ 400,39 vai dar exatamente, eu vou colocar bem por aqui, ó, 200,19. Então, 200,19 mais 1.279,69. 1.279,69. Dá um total de R$ 1.479,88. O que é que eu estou explicando com isso aqui, meus amigos? Ó, para um trabalhador que teve renda média de R$ 2.000, a base de cálculo do seguro-desemprego dele vai ser R$ 1.479,88. Aí vai para aquele slide anterior. Se eu reduzir em 50%, o governo vai pagar 50% desse valor. Se eu reduzir 70%, o governo vai pagar 70% desse valor. Se eu reduzir 25%, o governo vai pagar 25% desse valor. E para as suspensões, se for a empresa que teve receita acima de 4.800.000 no ano anterior, o governo vai pagar 70% desse valor. E a empresa paga 30% sobre o salário base, não sobre esse valor. E se for uma empresa que teve uma receita bruta inferior a 4.800.000, o governo vai pagar 100% desse valor. Tá? Isso se chama benefício emergencial, que entra nas regras da medida provisória 936 e também na portaria 10486. Quando o trabalhador retorna, John, entendi, quer dizer que essa tabela aí é a tabela do seguro-desemprego, exatamente. Está aqui, vocês me veem. Então, quando o trabalhador retorna, quais são as medidas que as empresas devem tomar? Primeiro, todo trabalhador que teve sua redução ou sua suspensão deve ter a garantia provisória de emprego, pelo mesmo prazo que teve de suspensão ou redução. A suspensão foi de 60 dias, que é o prazo máximo de suspensão. Quando ele retorna, ele tem mais 60 dias de garantia de emprego. Se a redução foi de 90 dias, que é o prazo máximo para a redução, quando ele retorna, ele tem direito à garantia de 90 dias de emprego. Se eu quiser mesclar entre redução e suspensão, eu posso. Onde a soma dos dias de suspensão mais os dias de redução, embora consecutivos, não podem passar de 90 dias, respeitando o prazo máximo de 60 dias da suspensão. Mas, Jonathan, eu não quero ficar com o trabalhador. Eu quero demitir sem justa causa. Aí você vai ter que indenizar o trabalhador o valor dos salários que faltam para completar o seu período de gozo de estabilidade. Tá? Se você reduziu a jornada em 50%, você vai pagar 50% dos salários que faltam. Se você reduziu a jornada em 75%, você vai pagar 70% dos salários que faltam. Se você reduziu a jornada em 25% e quer demitir o trabalhador, você vai pagar 25% dos salários que faltam. Se você suspendeu o contrato do trabalhador, você vai pagar 100% dos salários que faltam quando o governo teve o seu pagamento do BPE, do benefício emergencial, em 100%. Se ele pagou 70%, você vai pagar 70% do que falta de salário. Essa é a indenização prevista quando a demissão é sem justa causa. Se for um trabalhador que pede demissão, ou se ele for demitido com justa causa, ele não vai fazer jus essa garantia provisória de emprego. Bem, meus amigos, agradeço demais a participação de vocês nessa nossa palestra, né, nesse conteúdo. Foi um conteúdo assim, foi rápido. Queria que tenha mais tempo, 3, 4 horas para a gente trabalhar. Agradeço demais o convite aí, professor Edgar Madruga da BSSP. Estamos sempre à disposição. Quero deixar aqui meus contatos para vocês, tá? No Instagram, @JonathanAbreu, no Facebook, professor Jonathan Abreu, e no canal no YouTube, Jonathan Abreu, onde a gente está levando sempre conteúdo aí conteúdo atual, né? E a gente vem fazendo live, vem levando conteúdo aí realmente para vocês. Convido vocês a seguirem aí nossas redes sociais. E muito obrigado mais uma vez, e que vocês possam usufruir aí desse conteúdo. Até a próxima!